Argentina em sobressalto. Em meio às crises econômica e política, um atentado paralisou o país vizinho essa semana. Domingo, 4 de setembro. O Fantástico começa buscando respostas sobre a tentativa de assassinato da vice-presidente argentina, Cristina Kirchner. O Federico estava ali. Comecei a escutar os gritos, tem uma arma, tem uma arma. A China também. Se a bala tivesse saído, eu ia morrer ao lado dela. Em Buenos Aires, nós localizamos quem viu tudo de perto. Cristina desceu do carro e cumprimentou as pessoas que estavam ali, abraçando, beijando. As pessoas sempre pedem autógrafo em livro ou entregam cartas. Isso vinha acontecendo havia vários dias. Normal como vinha sucedendo há vários dias. Apoiadora fervorosa de Cristina Kirchner, a China ficava sempre em frente ao prédio, batucando em homenagem à vice-presidente. Nesse dia, estávamos comemorando o aniversário de uma companheira e íamos celebrar ali. O atentado, ou tentativa de atentado, aconteceu aqui, nessa rua do bairro da Recoleta, um bairro rico de Buenos Aires, onde a vice-presidente Cristina Kirchner tem um apartamento, nesse antigo prédio aqui. Já fazia cerca de 2 semanas, ou melhor, 12 dias, que todo santo dia juntava uma multidão aqui na porta. Apoiadores contra opositores de Cristina. Isso estava acontecendo desde que o Ministério Público Federal pediu a prisão dela por 12 anos por supostos crimes de corrupção quando Cristina era presidente. Não teve sentença, não teve julgamento, não teve nada. Foi só um pedido de prisão suficiente para desencadear uma enorme crise política. Crise essa que chegou ao auge na quinta-feira passada. Cristina chegou de carro, desceu para autografar livros, ser saudada pelo pessoal, quando então o brasileiro Fernando Sabag Montiel apontou uma pistola para a vice-presidente da Argentina. Na hora do ataque, a China estava tão perto que ela aparece nesse vídeo, aqui, de cabelo vermelho. Quando la puedo saludar, le puedo dar la mano, la miré. Consegui cumprimentá-la, demos as mãos e aí aconteceu tudo isso. Eu estava encantada olhando para ela e aí escutei o som do gatilho. Não sabia que era uma arma, nunca pude imaginar. Nunca lo pude imaginar. Quando eu percebi, já tinham segurado ele e a Cristina dizia, não foi nada, deixem ele. Mas ninguém entendia o que estava acontecendo. Nadie entendia que era realmente o que estava passando. Assim que entendeu o que estava acontecendo, o Federico se jogou em cima do homem que apontou a pistola. Alguns manifestantes começaram a acusá-lo e dar tapas. Peguei ele pelo pescoço, arrastei por uns 10 metros e comecei a gritar, chame a polícia, chame a polícia. Logo a polícia descobriu que o agressor era brasileiro. Filho de pai chileno e mãe argentina, Fernando nasceu em São Paulo. Hoje tem 35 anos. Vive na Argentina desde os 6. Em 2021, em uma blitz da polícia, foi flagrado com uma faca de 35 centímetros. Alegou que era para defesa pessoal. Os rastros da vida tumultuada de Fernando estão espalhados por Buenos Aires. Nesse pequeno prédio aqui, o apartamento onde está escrito número 1, que é um salão de beleza, pertence ao Fernando. Segundo o vizinho, ele aluga esse apartamento para o salão de beleza. Era uma pessoa deprimida, solitária, mas com as pessoas na rua, ele era agradável. Eu costumava vê-lo aqui uma vez por mês, quando eu pagava o aluguel. O Diego, que é o cabeleireiro aqui do salão, deixou a gente entrar. A polícia veio aqui fazer uma busca. Dá para ver a bagunça que eles deixaram, porque eles estavam atrás de alguma coisa do Fernando. Mas o Fernando não mora aqui faz 4 anos. Vi as cenas do atentado, eu não acreditava que ele tinha feito isso. Não me parecia ser capaz dessa violência. A verdade é que não sei o que pensar. E nos fundos do salão tem esse lugar. Às vezes o Fernando ficava sem ter onde morar e ele vinha pedir para o pessoal do salão de beleza para usar esse quartinho minúsculo, imundo, no 2º andar do salão, para ele passar algumas noites enquanto ele não arrumava um novo lugar para viver. Mas fazia tempo que o Fernando não dormia aqui. Agora, ele perambulava por outros lugares. O endereço conhecido mais recente era neste bairro da periferia da Grande Buenos Aires. Foi aqui que a polícia fez a busca e apreensão e encontrou coisas do Fernando.
Agora, ele era um tipo tão instável, ele mudava tanto de lugar, que nem existe a certeza, 100% de certeza, que ele de fato vivesse aqui. Esse vizinho conhecia o Fernando só de vista. Não havia nem bom dia, nem boas tardes, nem boas noites. Não tinha nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Só via ele sair do apartamento dos fundos. Às vezes sozinho, às vezes com a namorada. Junto com a namorada, o Fernando ficava indo atrás de equipes de TV. Gostava de aparecer para criticar o governo. Minha namorada abriu mão de programas sociais. Eles pagam muito pouco. Prefiro trabalhar. Acho que o uso dos programas sociais é um incentivo à vadiagem. Assim como esses vídeos, outras informações sobre o Fernando foram surgindo na internet. Nas redes sociais, ele exibia tatuagens com simbologia nazista. A principal referência é o chamado Sol Negro. Sol Negro é um dos tantos símbolos que o nazismo se apropriou, e esse símbolo ele tem uma importância bastante grande, não tão grande quanto a suástica, mas bastante grande, porque ele vai ser apropriado pela SS, que é a tropa de elite nazista. Agora tem esses novos modelos de extrema-direita, que são o do lobo solitário, o nazista ou neonazista, que vai para frente, vai para a ação direita. Isso que é preocupante agora. Se você faz o mapa da extrema-direita na Argentina, do lado dos partidos, tem muito pouco. Mas se você começar a contar as cabeças de gente solta, avulsa, que é neonazista, tem muito. A Defensoria Pública vai representar Fernando no processo. Procuramos os advogados, mas ninguém atendeu nossas ligações. Nos instantes seguintes ao atentado, numa Argentina sempre tão dividida, situação e oposição se uniram em solidariedade a Cristina Kirchner. Precisamos entender que na política temos adversários com ideias diferentes, posturas diferentes. O que esperamos para o futuro não é que todos entrem em acordo, mas que termine o ódio e a violência e que nós limitemos a discutir ideias. Até o Papa Francisco, que é argentino, ligou para dar apoio. Mas essa unanimidade durou pouco. Depois que o presidente Alberto Fernandes decretou feriado na sexta passada, a oposição passou a acusar o governo de uso político do atentado. E hoje à tarde, o ex-presidente Maurício Macri, opositor de Cristina, divulgou uma dura nota, dizendo que o kirchnerismo está usando o atentado de maneira partidária para caçar um inimigo simbólico. E acusou os aliados de Cristina de promover uma perseguição à justiça e à imprensa. Na mesma semana do atentado, já havia começado um grande corte orçamentário na área de educação e na área de saúde. Estava começando uma reação, uma série de críticas a esses cortes orçamentários, a esse tarifaço, mas evidentemente o foco saiu totalmente dessa área. Não está se falando mais nem de inflação, nem de pobreza e nem desses aumentos de tarifa. Então, a curto prazo, coincidentemente, isso beneficia o governo porque ficam de lado uma série de problemas que o governo estava enfrentando. No feriado de sexta, na Praça de Maio, em frente à Casa Rosada, que é sede do governo, houve uma grande manifestação a favor de Cristina e do peronismo, a corrente política da qual, hoje, ela é a principal herdeira. O atentado não foi contra uma pessoa, mas contra todo um país, contra todas as pessoas que defendem e apoiam esse projeto político. Fomos atacados ontem à noite e hoje estamos mais vivos do que nunca. Deveríamos ter feito essa passeata muito antes, porque tivemos muito tempo de injustiça. Lamentavelmente, já existe muito ódio dos dois lados. A quem estava ali na noite do atentado, vendo de perto e ao vivo tudo acontecer, as lembranças não vão se apagar tão cedo. De actuar
Tentei agir com cabeça fria, inclusive para proteger a integridade do agressor até a polícia chegar. Senão poderíamos estar falando de outra coisa agora. Isso não pode acontecer nunca mais aqui, não pode acontecer com ninguém. A China tem no braço esquerdo uma tatuagem de Cristina e do marido, Néstor, morto em 2010. O quarto é um altar ao peronismo. A gata se chama Cristina. Ali eu ainda não tinha entendido a dimensão do evento histórico que estava acontecendo. Esperamos que dessa vez se faça justiça. A justiça.